falar dessa operação aí da PF. Você viu, né? A Polícia Federal indo para cima de um grupo de militares da ativa e da reserva que simplesmente se intitulavam como Comando de Caça aos Comunistas, que é uma referência a um grupo que foi criado na época da ditadura militar, ou seja, um bando de noiado, um bando de tio França. A gente já sabe, inclusive, e que provavelmente consideram o Xandão um ditador e o Bolsonaro um libertário. Esse tipo de gente que está aí nesse CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que reviveram agora. Só que esse comando que foi descoberto, ele a princípio tinha a incumbência de comprar sentença da justiça. Eles estariam num inquérito que estava apurando a compra de sentença, estariam subornando assessor de juiz. A princípio era isso. Depois viram que nas conversas lá deles, eles tinham um monte de armamento e um monte de missão que ele disponibilizava, como, por exemplo, espionar a autoridade pública. E aí tinha um valor: se for senador 100 mil, se for ministro do STF 250, enfim. Claro que o STF agora quer entender. E aí, alguém foi espionado? Será? Alguém foi usado esse serviço? A investigação da Polícia Federal revelou uma empresa de espionagem e homicídios por encomenda, que era comandada por militares da ativa e da reserva. E olha que loucura, isso foi descoberto em uma operação que investigava, na verdade, a venda de sentenças no judiciário. Escuta essa. Tudo começou em dezembro de 2023, quando o advogado Roberto Zampieri foi morto a tiros na frente do seu escritório em Cuiabá, no Mato Grosso. Para apurar o homicídio, a Polícia Civil apreendeu o celular da vítima e aí encontrou no telefone vários indícios de pagamento de propina a desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por envolver servidores do Tribunal Superior, o caso acabou parando no STF e na Polícia Federal, que deu início à Operação Cisânia justamente para investigar esses casos de corrupção no judiciário. A empresa criminosa dos militares foi revelada na 7ª fase dessa operação, que foi deflagrada essa semana. O esquema foi descoberto depois que a PF encontrou na casa do coronel da reserva Etevaldo Cassadini vários documentos, inclusive uma tabela de preços para espionar autoridades, que iam desde ministros do STF até parlamentares. Os preços começavam em R$50 mil, referente à espionagem de pessoas normais, isso é, que não eram de nenhum dos 3 poderes, e iam até R$250 mil para ministros do judiciário. Além disso, envolviam armamento pesado, como fuzis e minas, e até contratação de garotos e garotas de programa para serem usados como iscas. E talvez você esteja se perguntando como chegaram a esse coronel que revelou o esquema todo. Bom, é que Cassadini já estava preso desde janeiro do ano passado, justamente por ser suspeito do assassinato do advogado Roberto Zampieri. Nessa 7ª fase da operação, a PF cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, além de 4 mandados de monitoramento eletrônico, 6 de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, e medidas cautelares, como apreensão de passaportes. Entre os alvos dos mandados de prisão estão o fazendeiro Aníbal Moreno Laurindo, que seria o mandante do assassinato do advogado, e o coronel do Exército Luiz Cassadini, que teria sido o intermediador entre o mandante e os executores do crime. A motivação seria uma disputa de terra por uma propriedade em Paranatinga, avaliada em R$100 milhões. O inquérito, que tramita em sigilo no STF, ganhou mais 60 dias de investigação, solicitados pela PF após se comprovar mais sofisticado e complexo do que parecia, com lobistas, empresários do agronegócio e agentes do poder judiciário envolvidos. Além da empresa criminosa dos militares, o gabinete de pelo menos um ministro do STJ, o Paulo Moura Ribeiro, é investigado. E segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, outros gabinetes que estão na mira da PF são os de Isabel Galotti, Ogê Fernandes e Nancy Andrighi. Mas vale dizer, os ministros não são investigados.